Veja agora nesse vídeo 5 erros que você não pode cometer de jeito nenhum quando você estiver começando como gestor de mídias sociais. Ou talvez você até já começou e já está cometendo esses erros. Então fica ligado nesse vídeo para você ver que erros você está cometendo e já corrigir agora no primeiro momento antes de danos maiores. E fica até o final que todos os erros são bons, mas o último é o mais interessante de todos. Essa é uma técnica de retenção, mas também é pura verdade, porque a última técnica que eu vou te passar, o último erro que você pode estar cometendo pode comprometer completamente o seu negócio. Então agora vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo para esse vídeo mais uma vez. Eu sou o Lucas Carvalho, sou social media, gestor de mídias sociais para os mais íntimos, e eu vou trazer agora 5 erros que você não pode cometer de jeito nenhum, tá? E muitos dos gestores de mídias sociais, dos social medias, cometem esses erros. Eu cometi, tá? No começo, pago o preço até hoje. Esses erros você tem que evitar de todo jeito, tá? Principalmente quando você está começando, porque a gente às vezes por inexperiência acaba cometendo alguns desses erros. Então, sem mais delongas, vamos aqui para os erros para você não perder tempo e já começar a corrigir isso de uma vez por todas. E o primeiro erro é quando você conseguir o seu primeiro cliente, se posicionar como um funcionário dele. E não é você que decide isso, tá? Você não decide, eu vou me posicionar como funcionário. Isso acontece de forma natural. Você pode até pensar, eu não vou me posicionar como um funcionário, beleza. Mas a forma como você age, a forma como você lida com o cliente, a forma como você responde ele, a forma como você negociou com ele, ele acabou entendendo, sem você querer, ele acabou entendendo que você ia ser um funcionário dele. Entendeu? É a distância, mas é funcionário. E ele começa a lhe tratar como funcionário, ele começa a pedir coisas além do que vocês combinaram, tá? Esse é um erro também, um erro extra aqui, inclusive. Tudo tem que ser muito bem combinado, o combinado não sai caro. E toda vez que ele te pedir alguma coisa fora do contrato, fora do que vocês combinaram, você tem o direito de cobrar extra. Você não é funcionário dele, tá? Então você tem que ficar ligado nisso. Não se posicione como um funcionário, se posicione como um empreendedor, como um cara que está prestando um serviço para ele, que vai fazer ele ganhar mais dinheiro, tá? E a forma exata como você tem que se posicionar é como empresa. Você é uma empresa, você presta serviço B2B. Você é uma empresa que presta serviço para outras empresas, tá? Se posicione assim desde o começo, desde o ponto zero. Momento zero que você está começando, já se posicione assim, que isso vai te ajudar muito a curto, médio e longo prazo. Se você se posicionar assim, você consegue cobrar mais caro, você tem mais confiança, o cliente te respeita mais. Agora vamos para o segundo erro. Esse segundo erro acontece bem no começo, quando o cara já conseguiu o primeiro cliente, ele é um social media, ele está com o cliente dele lá, e o erro é ele achar que o cliente sempre vai estar com ele, que o cliente nunca vai abandonar ele. Cara, não é. O seu negócio tem que ter um fluxo de clientes, isso é saudável. Muitos clientes saem, outros clientes entram, e se você fica achando que o seu cliente vai estar com você o tempo todo, você fica frágil, seu negócio fica frágil, seu faturamento fica frágil, seu negócio pode quebrar a qualquer momento. Então você tem que estar fazendo captação o tempo inteiro para você ter esse fluxo de clientes. Tem clientes entrando o tempo todo, um cliente sai, outro entra, um cliente sai, 2 entram, um cliente sai, 3 entram. Então é importantíssimo você ter um processo de captação bem definido para suprir a falta que um cliente que sai ali vai fazer. E o terceiro erro agora, um erro importantíssimo, que eu cometi esse erro e espero que você, depois desse vídeo, não cometa mais, tá? Se você estiver cometendo esse erro, ou se você ia cometer esse erro, que é não dar valor para o próprio serviço. Cara, eu não dava valor para o meu próprio serviço. Eu achava que o valor que eu ia cobrar era caro demais. Se eu fosse cobrar R$1.000, R$1.200, um trabalho de gestão de mídias sociais, era caro demais. Meu Deus, é só post no Instagram, é só post no Facebook, isso aqui não vale nada. Cara, só que isso aqui te derruba. Se você não dá valor pro seu próprio serviço, quem é que vai dar? O preço de mercado de um serviço de gestão de mídias sociais de empresas profissionais são 2 postagens por semana, no mínimo R$500. No mínimo R$500, 2 postagens por semana. Se você faz 5 postagens por semana, já é R$1.200 a R$2.000. E se você cobrar abaixo disso, você não tem lucro praticamente. No começo ali você pode até ter, tá? Porque você está trabalhando sozinho, você não tem funcionário, você não tem custo, você não tem uma operação para sustentar, você não tem uma empresa com custos. Mas quando você cresce, você tem muitos custos. E se você já cobrava muito barato dos seus clientes antes,
a sua empresa não vai se sustentar a longo prazo. Então você já tem que pensar nisso desde o começo, desde o primeiro cliente. Mesmo que você não tenha custo nenhum, você já tem que cobrar o valor ideal, tem que cobrar o valor certo. O valor que a gente cobra aqui é em torno de R$ 1.200 a R$ 2.000 por cliente de empresas comuns, e para clientes de métodos específicos de vendas de infoproduto, como por exemplo o método de metodologia de lançamento, que eu sou especialista, a gente cobra entre 3 e 5 mil reais por cliente. Então você não pode ter medo de cobrar. Inclusive, eu cometi esse erro no primeiro cliente que eu arranjei, que eu cobrei R$ 700 por um trabalho de gestão de mídias sociais completa. E eu pago o preço até hoje, porque eu ainda não tive coragem de aumentar o valor para o cliente, e eu nunca vou deixar esse cliente, que ele é um amigo meu, muito gente boa, e a gente presta serviço com ele, eu pago esse preço por opção minha, tá? Eu valorizo muito a parceria que eu tenho com ele. Então, eu faço gestão completa das mídias dele por R$ 700, sendo que o trabalho que eu faço para ele era para ele estar ganhando R$ 1.200 ou R$ 2.000 no mínimo, pelo trabalho que eu faço para ele. Então, você tem que ter essa visão desde o começo para que você acabe não se ferrando fazendo isso com todos os clientes. Depois eu acabei mudei meu estilo, mudei a forma como eu negociava, mudei a forma como eu lidava com os clientes, e a gente cresceu e agora a gente cobra o valor certo. E o quarto erro que você não pode cometer de jeito nenhum se você estiver começando como social media é se preparar demais ou se preparar de menos. Como assim? Tem pessoas que se preparam demais, se prepara tanto que nunca começa. Ela acha que nunca está preparada. Cara, você tem que começar mesmo sem estar preparado. Você vai andando e vai trocando a roda do carro de acordo com o que o carro estiver andando. Você bota o carro para andar primeiro, depois você vai ajustando, fazendo o que precisa ser feito ali. Mas bote o carro para andar. Você aprende muito mais na prática do que na teoria. Então, não fique se preparando demais. Quando você souber o básico, você já começa, tá? Para você ir aprendendo na prática. E o se preparar de menos são pessoas que elas são confiantes demais, elas acham que sabem, mas não sabem de nada. Tem pessoas que só de ler um livro, ela lê ali as primeiras páginas, ela já acha que sabe de tudo. Meu Deus, meu mundo mudou. Você com certeza conhece pessoas assim. Pessoas que sabem de tudo um pouco, mas não sabem de forma profunda sobre nada. Aí de tudo ela sabe, tudo ela já viveu, tudo ela fez, tudo ela faz, mas nada ela sabe de forma profunda. Então, você não pode ser pessoas desse tipo, que estuda de menos e já quer fazer o serviço achando que já sabe, tá? Porque isso aí vai acabar te prejudicando, você vai fazer besteira, vai se queimar logo no começo. Então, se prepare o suficiente, se prepare até você ter um pouco de confiança que vai conseguir entregar um bom trabalho, e depois que você tiver essa confiança, você começa o trabalho e vai aprendendo cada vez mais um pouco. E o quinto erro é se preocupar muito mais com artes bonitas do que com estratégia. Pessoal, arte bonita não vende, o que vende é a estratégia. Todo conteúdo, como eu sempre falo, ele vem com um objetivo específico e ele tem que cumprir com o objetivo para que ele veio. Todo conteúdo ele vem para criar conexão, entretenimento, informação, para educar, para contar uma história, para criar uma linha narrativa de raciocínio, para você vender um produto lá na frente, por exemplo. Então, você não deve se preocupar tanto com o design, tá? Claro que as artes precisam ser bonitas, precisam ser bem feitas, bem elaboradas, só que se não tiver uma estratégia por trás, não vai adiantar de nada. A arte bonita não vende. O que vende é a história que você conta com ela, é a narrativa que você usa, tá? Então você tem que se preocupar muito mais com a estratégia, depois com o design. O design é só a pontinha ali do iceberg, a parte que fica na visão de todo mundo. E até no Instagram, quando a gente passa a ter mais domínio sobre o Instagram, a gente percebe que artes mais orgânicas, sem ter aquele design todo muito bem feito, artes mais orgânicas, posts nos stories, a pessoa aparecendo ali sem muita edição, funciona muito melhor do que artes bonitas, artes bem feitas de Photoshop, tudo muito bem estruturado e tal, porque o Instagram quer ver coisa orgânica, quer ver natural, quer ver vida pulsando ali dentro, e uma arte às vezes estática não traz isso e acaba não performando muito bem. Então você, como social media, não tem que se preocupar só com as artes, você tem que se preocupar com a estratégia. É aqui que está o valor do social media, é aqui que está o valor do trabalho dele, é aqui que faz com que você, como social media, não cobre 300
e cobre 1.200, 2.000 por um trabalho de social media. Então fica ligado nisso. Estratégia é mais importante do que design. Não que design não seja importante, mas estratégia vem antes. Tem que ser muito bem estruturada a estratégia antes da produção da arte. E agora, para quem ficou até o final, tem um erro extra. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo, eu peguei o erro extra. E o sexto erro é não saber vender o próprio serviço. Cara, você é gestor de mídias sociais, você é social media, você vende um serviço e você precisa saber vender esse serviço para as pessoas poderem comprar a ideia, porque a maioria das pessoas com quem você conversa, elas não sabem que precisam daquilo. Então você tem que saber vender por telefone, por mensagem, pessoalmente, fazer um pitch online, entendeu? Você tem que saber vender, você tem que dominar, você tem que ter um roteiro de vendas. Tem que ter um script, que é um script que eu chamo de script da oferta irresistível, tá? Você tem que ter um modelo de copy de captação de clientes, um modelo de copy estruturada, com introdução, autoridade, serviços, oferta, CTA. Você tem que ter tudo muito bem estruturado. Vou deixar aqui embaixo um link onde você pode clicar e tem um link que você usa para mandar para clientes frios, tá? Mas você tem que ter uma copy da reunião onde você vai vender. E essa copy, infelizmente, não consigo te entregar aqui, ela é muito grande, mas fica ligado nos próximos vídeos, segue aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que se esse vídeo tiver um alcance legal, eu vou disponibilizar aqui um vídeo com o roteiro da oferta irresistível para você fazer para o seu cliente, para você não perder venda de jeito nenhum, beleza? Então interage esse vídeo de todo jeito que eu deixo aqui, ou então até disponibilize em PDF para você usar e modelar a sua do jeito que você quiser, tá? Se esse vídeo tiver muito alcance. Quando esse vídeo bater 500 visualizações, eu faço um novo vídeo falando sobre a oferta irresistível que você tem que fazer para o seu cliente e deixo o PDF da oferta na descrição, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, diz aqui se você gostou, deixa o like, faz tudo que você puder fazer, que você sabe que social media vive de engajamento, né? E é isso aí. Espero que você tenha curtido, tá? Aproveita e me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu posto muito conteúdo, falo muito sobre social media, você vai conseguir acompanhar o dia a dia do social media. Tamo junto aí. Valeu! Até mais!